E aqui, voltamos de novo, mais uma vez, correção da Unifesp, prova de conhecimentos gerais, prova do dia 12 de 12 de 2007. Temos aqui para fechar a parte, o último bloco de história, temos aqui o professor Roger, que vai comentar as questões 73, 74 e 75. Com você, Roger. Fala, Tony, meu rei. Como é que você tá, meu querido? Joinha. Muito bom, galera. É o seguinte, as últimas 3 questões do bloco de 15 questões que a Unifesp trouxe nesse vestibular 2007. Questão de número 73. A política do Estado brasileiro, depois da Revolução de 1930, nas palavras do cientista político Décio Sais, será combatida pelo seu caráter intervencionista, pelo artificialismo dos seus efeitos. De outro lado, a política de reconhecimento das classes trabalhadoras urbanas será criticada pelo seu caráter demagógico, massista e anti-elitista. Esse trecho foi retirado do livro História Geral da Civilização Brasileira. As críticas ao Estado brasileiro pós-1930 eram formuladas por setores que defendiam a alternativa correta, C, os interesses agroexportadores e, no plano político, o liberalismo. Nunca vou esquecer de um texto que eu li na faculdade ainda, no curso de História Econômica. A professora retirou de um editorial do Estadão, Estado de São Paulo, jornal Estado de São Paulo, em 1898. O editorial, você sabe, é aquela parte do jornal que se dedica a emitir, a opinião oficial daquele meio de comunicação. Tanto que é apócrifo, não é nem assinada, não há um jornalista que assine aquele texto. Ele normalmente, ele reflete a opinião do meio de comunicação do jornal. Nesse texto, o Estadão faz uma clara crítica ao processo de industrialização no Brasil, que nem sequer tinha começado para valer em 1898. Para o Estadão, que é um meio de comunicação ligado a uma família que sempre foi dona de grandes latifúndios, não fazia o menor sentido industrializar o Brasil, seria artificial, já que o Brasil teria uma vocação agrária. Agora, isso se reflete na mentalidade da elite até hoje para muita gente. É claro, hoje não dá para negar a existência da indústria, a importância econômica da indústria. Mas está lá a bancada ruralista do Congresso Nacional, que não permite que uma reforma agrária decente seja feita nesse país. Qualquer país, por mais mequetrefe que seja, do minúsculo Japão à gigantesca China, todos já fizeram alguma vez alguma reforma agrária. Brasilzão, jamais. Exatamente por conta dessa gente maldita que está lá no Congresso Nacional. Muito bem. Portanto, a alternativa correta da 73, a alternativa C de carambola. 74, um texto de 1954 que diz: e a elevação do salário mínimo a nível que nos grandes centros do país quase atingirá o dos vencimentos máximos de um militar graduado, resultará, por certo, se não corrigida de alguma forma, em aberrante subversão de todos os valores profissionais, estancando qualquer possibilidade de recrutamento para o exército de seus quadros inferiores. Ele está dizendo o quê? O salário mínimo que o Getúlio Vargas instituiu ia afastar as camadas pobres do trabalho dos subalternos no exército. Essa galera ganha tão bem o salário mínimo é tão grande, por que vai se dedicar a uma carreira militar de humilhação, hierarquia, blá blá blá, que a gente sabe como é que funciona? Então a visão crítica desse militar aparece corretamente na alternativa B de bola. A posição dos coronéis contrários ao presidente Vargas e a sua política econômica, incluindo a elevação do salário mínimo, que naquela ocasião era de fato elevado, quer dizer, cumpria a função para a qual foi instituído. Por que salário mínimo? Mínimo por quê? Teria que garantir o mínimo para a sobrevivência do trabalhador. Claro que isso hoje está o salário mínimo hoje está muito aquém das necessidades dos nossos trabalhadores. Para encerrar, questão de número 75, também sobre história do Brasil e também falando sobre reforma agrária, quer dizer, de alguma forma falando sobre reforma agrária. Diz assim o texto, que é a declaração do presidente Jânio Quadros, publicado no Correio da Manhã de 1961. Diz assim: proclamo aqui aquilo que toda a nação reconhece. Está caduca a estrutura rural brasileira. A reforma agrária já não é assim um tema de discurso, mas objeto de ação imediata, ação legislativa e ação executiva. No momento dessa declaração, a reforma agrária no Brasil. Muita gente deve ter se confundido e colocado a alternativa A. Por que não a E?
jazia adormecida e por razões demagógicas foi despertada pelo presidente. O Jânio Quadros sempre é lembrado como o grande demagogo, o grande presidente demagogo, o sujeito que simulava que passava mal em discursos para dizer que não tinha tomado café da manhã, ganhava um sanduíche de mortadela do assessor, comia, se lambuzava para parecer que era um homem do povo, mandava costurar ternos tortos, exatamente esse tipo de filho da puta que a gente está falando. Então, por esse motivo, muita gente pode ter assinalado a alternativa E. Só que falar em reforma agrária como adormecida é um equívoco. Tem que lembrar das ligas camponesas, de como o movimento pela reforma agrária já vem de muito no Brasil e, portanto, a alternativa correta, a alternativa A, estava na ordem do dia, daí a posição do presidente em seu favor. Essa questão é complicada, ela confunde mesmo. Mas de todas as alternativas, a única possível, a alternativa A, de anomalia. Encerro então assim minha participação, mandando um beijo para todos que passaram para a segunda fase da FUVEST e desejando que todos tenham se saído muito bem nessa prova da Unifesp, ok? Grande abraço a todos e todas e até uma próxima correção. Vai que é tua, Tony! Isso aí, daqui a pouquinho nós continuamos com as correções da Unifesp.